Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. É uma alegria poder estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus, para juntos aprendermos um pouquinho mais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos postar vídeos com um pouco mais de frequência, para refletir um pouco mais a respeito da palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais as Sagradas Escrituras. É muito bom ter você aqui conosco. E hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do pecado. Na verdade, o pecado é um tema muito amplo, é um tema que nós precisaríamos de muito tempo para poder conversar, para poder estudar a respeito dessa questão do pecado, né? Mas quando a gente fala a respeito do pecado, a pergunta é: o que é pecado? Será que pecado é aquilo que eu penso? Será que é aquilo que eu acho? Será que é as coisas certas, as coisas erradas? Qual é a compreensão que nós temos a respeito de pecado? Bom, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 4, porque aqui a Bíblia nos traz uma definição do que é pecado. Então a Bíblia diz assim: olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a Bíblia aqui ela dá uma definição do que é pecado. Ela nos ensina que pecado é a transgressão da lei. Agora, será que tudo o que é pecado está ligado diretamente aos atos, àquilo que fazemos de errado, contrário à vontade de Deus, contrário aos planos de Deus? Nós temos uma outra definição da palavra de Deus que nos ajuda a entender um pouquinho melhor, que está lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 17. Olha que interessante o que diz aqui, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então aqui nós percebemos que pecado não são apenas atos, mas a omissão também é pecado. De acordo com Tiago, aquela pessoa que sabe que deve fazer o bem, mas ela não faz, ela está pecando. Então nós podemos ver aqui que o pecado ele é uma questão muito mais ampla do que simplesmente questões de atos. Então nós pecamos quando transgredimos a lei, nós pecamos quando desobedecemos à vontade de Deus, mas nós também pecamos quando nós nos omitimos em relação a situações em que sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. E é interessante a gente observar que em toda a Bíblia, olha só que legal, nós temos aqui de Gênesis ao Apocalipse, na verdade vai até 1 João aqui, né? A quantidade de vezes que a palavra pecado, né, ela aparece na Bíblia. Então você percebe que a maior frequência da palavra pecado acontece no livro de Levítico e no livro de Números e Romanos. E aí quando a gente vai para o livro de Romanos, a gente vê muito o apóstolo Paulo falando a respeito do pecado, dessa luta, né, que nós temos dentro de nós. A gente sabe que o pecado é também, muitas vezes, a nossa condição, a natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. Então Paulo, quando ele diz assim, né, isso que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. É uma luta que eu travo dentro de mim. Então, nós precisamos entender que o pecado, ele nos afasta de Deus. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos muitas vezes não querendo pecar. E nós precisamos buscar a Deus, nos entregar a Ele, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas atitudes, voltar mais a nossa vida para Deus, para as coisas de Deus, para as Sagradas Escrituras, e entender, ter uma compreensão um pouco mais minuciosa em relação a essa questão do pecado. Porque nós precisamos fazer a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus nós precisamos estar conhecendo cada vez mais o que Ele nos ensina, né, através das Sagradas Escrituras. Então essa foi apenas uma pequena reflexão, uma curiosidade a respeito do tema pecado. A palavra pecado no grego, né, a palavra amartia, né, nós como cristãos, nós precisamos entender que o pecado na vida do cristão, ele precisa ser um acidente de percurso. O que é isso? É algo que ele não gostaria de fazer, é algo que ele não premeditou, é algo que ele não vive na prática, mas que foi um acidente. E que se nós pecarmos, diz a Bíblia, que nós
temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Então nós precisamos ir até Jesus, pedir perdão aos nossos pecados, confessar os nossos pecados e abandoná-los. E a Bíblia diz que Jesus, ele nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Que Deus abençoe você. Espero você no próximo vídeo.